Amém. Sou da igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Antes de a gente ler o texto, queria pedir para o João colocar novamente esse louvor que nós cantamos agora, só para eu fazer um breve comentário. O louvor que a gente... Isto. Irmãos, esse louvor a gente não tinha combinado de tocar baseado na palavra, mas a hora que a gente cantou me fez pensar sobre ele. E eu não sei se você conhece a história dessa música. A gente conheceu essa pessoa que cantou, que compôs essa música. E ele, um cantor muito usado por Deus há muitos anos, homem de Deus, homem de fé, um homem que foi em muitos continentes, muitos países, ensinar as pessoas a louvar e adorar o Senhor. Teve um filho, uma benção. Quando a esposa estava grávida, sofreu um acidente, ele tomou um tiro, pôs em risco ela e o bebê, e ele estava em outro país. E ela disse, fica aí fazendo a obra que a gente se vira aqui. E aí eles engravidaram de um segundo filho, uma menina. E essa menina veio especial. E aí, amados, muitas vezes a gente pode achar que, porque a gente é de Jesus, nada de mal pode nos acontecer. Esse homem também ficou triste, mas ele escreveu esse louvor. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Quem pode de nós cantar um hino desse no dia da adversidade? No dia em que as coisas não acontecem do jeito que nós queremos. No dia que os nossos planos todos vão por água abaixo. E é esse o segredo, amados, da felicidade. Esse é o segredo, amado, de você viver bem nesse mundo. Não é tendo dinheiro, não é tendo muitas posses, mas é ter um coração como este, que pode se entristecer sim, mas não se abala. Amém? Eu gosto muito desse louvor e acho que tem tudo a ver com o que nós vamos meditar no dia de hoje. Quero que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 30. São 12 versículos e nós vamos ler os 12. Salmos número 30. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus, ela nos diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, pois Tu me reergueste, e não deixaste que os meus inimigos se divertissem a minha custa. Senhor meu Deus, a Ti clamei por socorro, e Tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A Ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê Tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale, Senhor meu Deus,
eu te darei graças para sempre. Amém, meus irmãos? A igreja pode se assentar? Glórias a Deus. Este salmo, ele é conhecido, talvez não o salmo inteiro, mas um versículo em especial. Quem nunca disse, quem nunca cantou, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É daqui que saiu esse texto. E este é mais um salmo de Davi, um salmo que, ao que tudo indica, mostra que Davi sofreu ou foi acometido de uma enfermidade que quase o levou à morte. Davi dá a entender que o processo de cura não foi simples e não foi rápido, como a gente sempre deseja que seja. Os versos 8 ao 10 indicam que ele batalhou em oração até que bem próximo do que ele imaginou que seria o seu fim, e então foi restaurado pelo Senhor. Então Davi nos dá um testemunho do seu livramento e nos convoca a depositar nossa confiança no Senhor quando estivermos passando por uma situação semelhante. Este salmo é um salmo de esperança de quem estava certo da morte, mas pela misericórdia do Senhor foi restaurado e agora desfruta das bênçãos de Deus. Amém? Todo mundo entendeu? O homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, foi acometido de uma enfermidade que o quase levou à morte. Batalhando e orando até no limite de quando ele achou que não haveria mais jeito. E foi de lá que o Senhor o reergueu. A primeira coisa que me chama a atenção nesse salmo é a questão de que o mal pode sim atingir o povo de Deus. E este é um daqueles assuntos que nunca sai de moda. Quem é de Deus pode ou não pode ficar doente? Quem é de Deus pode ou não pode sofrer? Quem é de Deus pode ou não pode ficar triste? Quem é de Deus pode ou não pode ter os seus planos frustrados? As coisas podem ou não podem dar certo quando alguém serve a Deus. Mas a grande pergunta que nós precisamos nos fazer diante desse assunto é o porquê que estas coisas nos afetam tanto. Por que as coisas não podem ser diferente do que nós queremos? Por que quando as coisas fogem do nosso controle, elas abalam a nossa estrutura, elas abalam a nossa fé, elas abalam a nossa confiança no Senhor? E o que vem ao meu coração, amados, é que isso é como se fosse um instinto de sobrevivência da nossa parte. Ninguém em sã consciência busca algo que é contrário ao seu bem-estar. Ninguém em sã consciência busca algo que vai trazer algum tipo de prejuízo para a sua vida. Mas o problema é que as pessoas olham para Deus e enxergam nele uma alternativa de conseguir as coisas que eles querem. Mais ou menos assim, aquele que está no mundo e vive sem Deus, ele precisa batalhar, estudar, ser desonesto, sei lá o que, para conseguir as coisas. Nós não precisamos, a gente só ora e Deus faz tudo o que a gente quer, igual Ele consegue. Mas a verdade é que a vida não é assim. As coisas de Deus não são assim. Todos nós buscamos um porto seguro. Todos nós buscamos um lugar onde a gente possa se sentir em paz. E Deus, ele se mostra como uma alternativa para isso, principalmente quando a mensagem do Evangelho é alterada de o Senhor tem salvação para a sua vida, para o Senhor tem a solução para o seu problema.
E aí o Senhor soberano do céu e da terra, o Criador de todas as coisas, ele é quase que transformado num gênio da lâmpada. Vou fazer meus pedidinhos aqui. E a gente muitas vezes trata ele não como o Senhor da nossa vida, mas alguém que está ao nosso serviço. Já falei algumas vezes aqui, o dia que eu enchi o Senhor de pedidos, e ele me mostrou uma mão de um garçom anotando pedidos, e ele disse, mais alguma coisa, meu Senhor? Muitas vezes nós tratamos Deus como um garçom. Busca isso para mim, traz isso para mim, faz isso para mim. Mas a verdade é que o Senhor é o nosso Senhor. E que Ele sim pode fazer um monte de pedidos para a gente. Mas o grande problema disso tudo é que esse tipo de atitude, esse tipo de compreensão da vida com Deus, ao invés de produzir temor na nossa vida, produz cobrança. E nós passamos a cobrar a Deus. O Senhor não está fazendo isso que eu quero. O Senhor não está fazendo aquilo. Esses dias passei aquele problema no dente, e no auge da minha crise eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, mas o Senhor não está querendo não. O Senhor tem poder, mas o Senhor não está fazendo nada, o Senhor não está fazendo a sua parte, eu estou orando. E eu passei uma noite inteira rolando de dor, e Ele não me curou. E a pergunta é por que, irmãos, que Deus trata a gente dessa maneira? Por que essas coisas precisam acontecer na nossa vida? O problema de nós não entendermos essa questão, de nós não sabermos responder isso, faz com que as adversidades na nossa vida, elas quase sempre sejam vistas como uma punição ou uma falta de cuidado da parte de Deus. As pessoas normalmente olham para alguém que está enfermo e falam, está em pecado. É lógico, as enfermidades existem por causa do pecado. A natureza pecaminosa abriu espaço para que as enfermidades surgissem. Mas é algo da natureza, muitas vezes, de nós ficarmos doentes. Só que muitas vezes, pela má compreensão, nós nos tornamos até juízes. Apontamos o dedo e julgamos a vida dos outros. Ou a gente muitas vezes olha para Deus e fala, Deus não gosta mais de mim. Deus não quer fazer as coisas para mim. Deus não me ama. Deus não me cuida. E a primeira reação de quando alguém chega a essa conclusão, ele começa a parar de orar. Ele começa a parar de se interessar pelo Senhor. Ele começa a se afastar, a se esfriar. E cada vez mais ele vai seguindo o seu próprio caminho. Amados, por que vocês acham que existe alguém que não acredita em Deus? Porque esse alguém não teve uma experiência com Deus. Ou porque esse alguém se frustrou em alguma coisa relacionada a Deus. E esse é o caminho do afastamento, do esfriamento e da negação, da apostasia. Se nós não entendermos que muitas vezes o mal que nos acontece não é uma punição divina, quem sabe nós possamos olhar para estas coisas, para esses momentos difíceis, com outros olhos. Quero citar alguns textos para vocês que mostram que o mal nem sempre é o mal. Nem sempre é coisa do inimigo. Nem sempre é o seu pecado que está trazendo algo para a sua vida. João capítulo 9, Jesus e os seus discípulos estão passando por alguém que é cego de nascença. E os seus discípulos perguntam para Jesus, Senhor, quem que pecou para que ele nascesse assim? Ele ou seus pais? Ele pecou antes de nascer ou seus pais? Para que ele nascesse assim? E Jesus falou, nem ele e nem os pais dele. Mas isso aconteceu assim, para que as obras do Senhor
se realizem na vida dele. Então, nascer cego não quer dizer que Deus não te ama. Não quer dizer que você está em pecado. Pode ser que seja um propósito de Deus. Outro texto, Gênesis capítulo 15, verso 13. Abraão, quase depressivo, porque Deus não dava uma resposta para ele, fala: Senhor, o Senhor está me prometendo dar um filho, mas eu estou ficando velho, e a única pessoa que vai ser herdeira neste caso é um empregado meu. E o Senhor falou assim: não, você vai ter um filho. E ele começa a contar toda uma história para Abraão, e ele diz assim: saiba que os teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Ninguém pecou para se tornar escravo no Egito. 400 anos. Teve gente que nasceu e morreu escravo. E não era Deus punindo o seu povo. E não era Deus deixando de amar o seu povo. Atos capítulo 20, verso 22 ao 23, Paulo está numa disputa com os seus colegas, porque Paulo desejava voltar a Jerusalém. Paulo havia sentido no seu espírito de voltar a Jerusalém. E os seus amigos estavam dizendo para ele não ir, porque era muito perigoso. E o verso 22 diz assim, o Paulo dizendo: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Paulo foi para Jerusalém e nunca mais voltou. Lá ele foi preso, foi enviado para Roma, ficou preso durante um certo tempo e foi decapitado. Um homem que servia a Deus, que entregou a sua vida por Deus, que abriu mão de tudo o que esse mundo pode oferecer. Não foi poupado por Deus de sofrer algumas coisas de vez em quando. Houve situações, sim, em que o agir do Senhor foi uma resposta do desvio do seu povo, mas ainda assim o propósito nunca é punir, o propósito nunca é um desleixo de Deus. Isso que eu quero que você entenda nessa introdução ao que nós vamos meditar no Salmo de número 30. Às vezes o Senhor age, às vezes o Senhor nos coloca em situações difíceis, sim, por conta do nosso desvio. Mas o propósito de Deus nunca é punir você. O propósito de Deus é muito maior. Quando as coisas ruins nos acontecem, nunca é uma situação em que passou desapercebida por Deus. Nunca será o caso de Deus olhar você sofrendo e dizer, não vou fazer. Nunca será assim. E se você entender isso ao final dessa mensagem, eu creio que você vai olhar para a sua vida, para as suas dificuldades, com outros olhos. Qual é o problema então de tudo isso? Uma fé fragilizada, uma fé que foi machucada, um coração ferido, ou uma compreensão equivocada a respeito deste assunto, abre caminho para os dardos inflamados do maligno. Lembra daquele texto de Efésios 6 chamado A Armadura de Deus? Acho que o Fernando trouxe alguma coisa uns dias atrás. O escudo da fé serve para quê? Para apagar os dardos inflamados do maligno. Mas se o escudo da nossa fé for pequenininho, se o escudo da nossa fé estiver furado, se o escudo da nossa fé estiver quebrado, se o escudo da nossa fé não estiver empunhado, o que vai acontecer com a gente? A gente vai se tornar uma presa para o nosso inimigo. Porque o nosso inimigo não cansa, o nosso inimigo não dorme, o nosso inimigo não está nem aí para você se você já está cansado, se você já não está mais aguentando.
O trabalho dele é roubar, matar e destruir. O desejo dele é que você se afaste de Deus. O desejo dele é que você se coloque contra Deus. Que você se una a ele nessa rebelião que ele começou há muito tempo atrás. Porque o desejo dele é contra você. É contra a sua vida. Quando ele nos encontra com a fé fragilizada, quando ele nos encontra com uma compreensão errada no nosso coração acerca de Deus, acerca da fé e da vida cristã, ele faz uma tentativa. Ele é o tentador, aquele que tenta, aquele que te convida, aquele que te faz oferta para te colocar contra o Senhor. Gênesis capítulo 3, ele fez a Eva agir para se defender de Deus. Ele chegou para Eva e disse assim: é verdade que vocês não podem comer nada de todas essas árvores frutíferas? A Eva disse: não, é só daquela lá, porque Deus falou que se comer a gente vai morrer. E ele disse: não, vocês não vão morrer. Deus está enganando vocês. Deus não quer que vocês sejam poderosos. Deus não quer que vocês saiam de debaixo do domínio dele. Deus está se aproveitando de você. Então a Eva foi lá, tomou aquele fruto e comeu. Quando a nossa fé está fragilizada, quando a nossa compreensão acerca do caráter, da fidelidade e do amor de Deus está fragilizado ou mal compreendido, Satanás traz uma oferta especial, um atalho gigantesco para você ser feliz. E ele te coloca contra Deus. 2 Crônicas, capítulo 16, conta a história de um rei chamado Asa, um homem que foi um rei que fez as coisas segundo a vontade de Deus. Mas durante a sua vida, depois de Deus tê-lo abençoado de maneira muito grande, aconteceu alguma coisa. E um inimigo se levantou contra ele novamente, e ao invés de ele buscar a Deus como das outras vezes, ele busca a ajuda dos homens, desprezando a ajuda de Deus. Depois que os seus inimigos foram embora, vem até ele um profeta e repreende a vida dele. Esse homem, ao invés de pedir perdão a Deus pelo seu pecado, manda prender o profeta, manda maltratar o profeta. E a palavra de Deus diz que ele morreu de enfermidade, buscando de alguma maneira humana ser curado, mas jamais buscou novamente a ajuda de Deus. Quando a nossa fé está fragilizada, quando a nossa compreensão acerca de Deus está equivocada, Satanás coloca mentiras no nosso coração, para nos afastar de Deus e nos colocar contra Ele. Jó, capítulo de número 2, Jó está passando por toda aquela situação. Jó, um homem fiel e íntegro, de repente ouve a sua mulher dizendo: você ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Para de ficar aí sofrendo, amaldiçoa logo esse Deus e morre. É nas horas de dor e de dificuldade que aquele que não tem nenhum tipo de misericórdia age contra a nossa vida. É nessa hora que surgem as ofertas e as oportunidades. 1 Pedro capítulo 5 nos diz que o diabo, o nosso adversário, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Quando nós estamos na nossa bonança, ele tenta nos fazer pensar que não precisamos de Deus, que nós somos suficientes, que nós conseguimos. Quando na adversidade, ele tenta nos fazer pensar que o Senhor nos abandonou e não se importa conosco. Então eu quero desafiar você nesta noite a olhar para este salmo e ir muito além do verso 5, que muitas vezes você até sabe de cor. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E olhar para o Senhor e entender que há muito mais coisas em jogo do que o nosso bem-estar aqui na terra.
Crer e confiar que o Senhor é soberano e um Pai amoroso, como nós cantamos. Ele sabe o que faz. E mais do que concordar com isso, deixar que estas verdades conduzam a sua vida. Porque é muito simples a gente ouvir um texto bíblico. É muito fácil a gente vir aqui e ouvir falar de Deus, do céu e de bênçãos. E concordar. É muito fácil a gente acreditar que o caminho do pecado, o caminho longe de Deus, só vai trazer para nós dor e sofrimento. E que o caminho com Deus vai produzir em nós uma vida alegre, uma vida feliz e um futuro eterno abençoado. Todos nós concordamos com isso. Se nós fizermos uma votação, quem não quer ir no céu, ninguém vai levantar a sua mão. Mas o problema é que muitas vezes nós concordamos com as coisas de Deus, mas nós não queremos fazer parte delas. Nós concordamos com as coisas que Deus diz, mas não deixamos que elas norteiem a nossa vida. Então eu quero te mostrar algo a mais neste salmo, além de que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Quero começar mostrando para você que o tão desejado estado de bênção que nós procuramos, aonde não tem dor, não tem morte, não tem sofrimento, não tem crise financeira, não tem enfermidade, aonde os filhos são comportados, o marido ou a esposa são exemplar, aonde o nosso emprego aumenta o nosso salário 2, 3 vezes ao ano, o nosso carro não estraga, aonde nada acontece de errado. Quero dizer para você que este estado de bênção, que vamos chamar assim, que nós tanto desejamos, pode vir a ser um perigo para a nossa vida, por conta da nossa natureza pecaminosa. Quero só deixar claro, não é por conta do pecado, mas por conta da nossa natureza pecaminosa. O nosso coração, por causa do pecado, é inclinado a fazer as coisas erradas. É inclinado a fazer as coisas contrárias à vontade de Deus. Então este salmo, ele nos mostra Davi. Os versos 1 ao 3 diz que Davi esteve doente, e doente à beira da morte. E como eu disse antes, aqui fica evidente que os homens de Deus também ficam doentes. Isaac, o filho do Abraão, terminou seus dias cego dos 2 olhos, ao ponto dele ter que tocar no seu filho para saber qual deles era. Ao ponto de ter que sentir o cheiro para poder saber quem é que estava com ele. Quero que você comece a pensar sobre sua vida. E saber, amados, que nem tudo de mal que acontece contigo é um problema de Deus não te amar. Então a questão é como é que nós devemos lidar com estas coisas que irão acontecer conosco. Não é se elas vão, mas é quando elas vão. E a primeira coisa que nós precisamos aqui pensar é que no meio das tribulações a gente tem que tomar um cuidado muito grande, para que as dificuldades não nos levem a enxergar o Senhor como alguém vingativo. Você não me obedeceu, agora aguenta as consequências. Irmãos, pode parecer brincadeira, mas é verdade, e muita gente acredita assim. Deus está me cobrando agora o que eu fiz de errado outro dia. Você pode sim estar sofrendo consequências dos seus atos, dos seus pecados, dos seus erros. Mas eu quero dizer que esse ser vingador, que muita gente chama de Deus, não é Deus. Deus não se vinga dos seus filhos. Deus não pune aqueles que estão caminhando com Ele. Deus ama
Deus perdoa, Deus corrige. Então, a primeira coisa, amados, no dia da tribulação, é que você mantenha a calma, para que você não seja levado a pensar que Deus está se vingando de você, ou que Ele não se importa com você. O nosso objetivo no dia da tribulação é verdadeiramente confiar no caráter de Deus. Alguém tem dúvida de que Deus é fiel? Alguém tem dúvidas de que Deus é amor? De que Deus nos ama? Alguém tem dúvida de que Deus é alguém que nós possamos confiar? Só que no dia da luta, no dia da bagunça, no dia do furacão, estas coisas saem da nossa mente. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender a manter firme no nosso coração. Essa experiência do dente para mim foi uma aula e hoje eu sou grato por ela. Porque eu vi sim como é frágil a minha fé também. Mas mais do que isso, eu entendi aonde eu tenho que chegar. Ao ponto de não negar a Cristo. A não negar o seu amor e a sua fidelidade. Mesmo diante da morte. Mesmo diante da dor. Eu sei em quem tenho crido, como nós cantamos. E nós precisamos ter isso escrito como uma verdade no nosso coração. Mas você vai me perguntar, então como que eu chego lá? Primeiro, o caráter de Deus. Talvez essa seja a primeira estratégia do inimigo. Fazer você pensar que Deus não é quem você achava que Ele era. Foi isso que Ele fez com Eva. Segunda coisa, confiar que o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Nada nesse mundo foge às ordens, aos cuidados do Senhor. Lembra da história de Lázaro, João capítulo 11. Lázaro era alguém que Jesus amava. O Senhor Jesus tinha uma amizade muito grande por Lázaro e as suas irmãs, Maria e Marta, ou Marta e Maria. Lázaro ficou doente a ponto de morrer. Marta e Maria enviam alguém desesperadamente chamar o Senhor, para que Lázaro seja curado. O Senhor demora 2 dias antes de tomar a decisão de voltar. No meio do caminho, se eu não me engano, ainda ele encontra alguém que atrasa mais a viagem. Quando ele chega, Lázaro está morto. A irmã de Lázaro vem até Jesus chorando, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor teria curado ele. Ou seja, se o Senhor tivesse chego a tempo, Lázaro não teria morrido. E o que o Senhor Jesus diz para ela? Creia e você verá a glória de Deus. Nada, nem a morte, tira o domínio de Deus das situações. Você está passando pelo vale da sombra da morte? Você está no leito do hospital a ponto de morrer? Nada sai do domínio de Deus. Nada. Terceiro ponto, confiar que o propósito do Senhor para a nossa vida sempre é a melhor opção que nós temos. Muitas vezes nós queremos impor nossa vontade ao Senhor. Nós queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira. E se você já foi pai e mãe de alguém pequenininho, você vai saber que muitas vezes eles têm as melhores ideias do mundo. Mas são coisas que vão trazer prejuízo para a vida deles. E nós, como pais bondosos e amorosos, fazemos o quê? Não. Por quê? Porque nós amamos. E se nós que somos maus conseguimos fazer boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o nosso Pai? Se nós aprendemos que o Senhor sempre tem algo melhor para a nossa vida,
Nós não vamos ter medo de nos entregar à vontade dEle. No caso do Lázaro, o Senhor quis ressuscitá-lo. Mas houveram outros casos que não. E isso não muda nada em Deus. E isso não muda o amor do Senhor pelas pessoas. Eu quero dizer para você que o amor de Deus não está associado com o fato de você estar bem nesse mundo. E nós precisamos, queridos, aprender a enxergar essa vida como algo que não é a coisa melhor que possa existir, que não é o melhor lugar para nós estarmos, que existe um lugar melhor do que este, para onde nós estamos sendo conduzidos. Mas como aquele povo caminhando no Egito, nós muitas vezes temos agarrado com unhas e dentes a este mundo, a estas coisas. E a vontade de Deus, então, passa a ser um peso, passa a ser algo desconfortável. E nós dizemos, mas lá no mundo eu tinha cebolas, alhos. Lá eu era um escravo que não tinha o direito de nada, mas eu tinha isso, eu tinha aquilo, e é melhor estar lá do que aqui. Romanos capítulo 8, verso 35 em diante diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Traduzindo, nem a morte pode trazer para nós qualquer tipo de prejuízo. Filipenses capítulo 1, verso 23 diz assim, Paulo: estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Faz uma oferta, Paulo, se você fizer isso, você morre. Para ele era lucro. Vou estar com Cristo. Tudo ficou para trás. Toda a dor, todo o sofrimento, os boletos, as dívidas, tudo fica para trás. A questão é, meus irmãos, é que nós não temos olhado para o céu e desejado de verdade estar lá. Por isso as tribulações nos afetam tanto. Por isso temos tanto medo de tudo o que pode trazer prejuízo à nossa vida. Ou nós cremos que o Senhor nos abandonou? Ou nós cremos que o Senhor está nos punindo? Ou nós temos medo de que o céu seja de verdade? O Paulo estava convencido de que o céu era muito melhor do que esta vida. E ele disse assim, o meu desejo é ir e estar com Cristo. Mas sinto que eu tenho que ficar por causa de vocês. E por causa de vocês eu vou ficar.
Essa postura, esse entendimento, essa fé, só é alcançada por quem? Por quem confia em Deus. Por quem não tem dúvida do caráter de Deus, do amor de Deus. Aquele homem que sofre na tortura por causa de Cristo, não nega a Jesus, por quê? Porque confia. Porque sabe em quem ele tem crido. E muitas vezes nós, por causa de uma dor no dente, por causa de uma falta de dinheiro, ao invés de usar isso como uma oportunidade de buscar o Senhor, de nos aproximar de Deus, de ficar mais amigo de Deus, de ver a glória de Deus manifesta na nossa vida, a gente dá ouvidos àquela oferta, dá ouvidos àquela tentativa de nos jogar contra Deus. Se é desse jeito que Deus trata dos seus amigos, eu não quero ser amigo de Deus. Então, amados, durante a adversidade, a melhor coisa que você pode fazer é mudar a sua pergunta de: por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor não faz nada? E passar a perguntar: para que, Senhor, nós estamos passando por isso? Aonde nós vamos chegar com isso, Senhor? O que nós iremos fazer com isso, Senhor? Porque a nossa mão, a nossa vida está nas mãos de Deus. Seja para o bem, seja para o que você não considera o bem, a nossa vida está nas mãos de Deus. Nada pode separar você do amor de Deus, nem a morte. Nada pode acontecer com você sem Deus permitir. Então, na dificuldade, nós temos que perguntar: Senhor, para que o Senhor me escolheu para que a gente passe por isso? A gente, pegou a dica, né? Não sou eu, é a gente. O problema, então, é que nós não estamos ainda acostumados com a vida eterna. E o fato disso faz com que a gente tenha a nossa vida como algo muito precioso. A gente se acha demais. A gente se considera demais. E aí o que tem que acontecer com a gente de vez em quando? Levar uns tombos para aprender, não é verdade? Davi, do texto que nós estamos lendo, disse assim no verso 6, vou ler numa outra tradução para você entender. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. O homem segundo o coração de Deus, quando atingiu aquele estado que nós tanto desejamos de dinheiro, fama, de poder, de autoridade, de ter tudo o que quer, ele dizia para ele mesmo: nada mais me abala, nada mais pode ser contra mim, nada mais de mal pode me acontecer. O que é isso, amados? Orgulho, soberba, isso não vem de Deus. Um outro caso, Moisés, homem que falava com Deus face a face. Números capítulo 20, o Senhor diz para Moisés: vai lá e diga para a rocha para que ela dê água. E o Moisés estava irado com aquele povo, com toda razão, catou a vara e deu 2 varadas na rocha. Moisés estava tão acostumado a ser aprovado pelo Senhor que não se deu conta que estava agindo de forma ofensiva a Ele. No período da nossa prosperidade, a gente está tão cheio de si mesmo, que a gente corre o risco de achar que o Senhor aprova tudo o que nós fazemos. Que nós somos os caras, as mulheres de Deus nessa terra,
os exemplos a serem seguidos. Gênesis capítulo 3, Eva estava tão acostumada com a vida no Éden, que não imaginou o que seria uma vida sem o Senhor do Éden. Foi lá e pegou aquela fruta, eu não preciso dele, e comeu, se lascou. Às vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos, que nós não imaginamos o que é viver uma vida sem Deus. Nós não temos noção, amados, de que o que separa a gente do inferno nesse momento é uma camada fina debaixo dos nossos pés, chamado graça de Deus, misericórdia de Deus. E se o Senhor fizer assim, amados, todos nós, sem exceção aqui, caímos vivos naquele lugar que ninguém quer ir. Às vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos, que nós nos julgamos inabaláveis como Davi, que nós nos julgamos 100% aprovados por Deus como Moisés, que nós achamos que nós não precisamos da presença de Deus nas nossas vidas como a Eva, porque a gente só faz coisa certa, porque a gente vai na igreja, porque a gente ora de manhã, lê a Bíblia de manhã. Mas isso não muda as coisas se nós estivermos cheios de nós mesmos. Muitas vezes, queridos, nós lutamos para chegar no lugar aonde os outros caíram. Nós olhamos lá na internet, nós olhamos lá na TV, nós olhamos lá no trabalho, lá na sociedade, lá nos encontros dos grandões, e a gente fala que quer ser igual, que a gente também quer ser como eles, que a gente também quer ser rico, que a gente também quer ser famoso, que a gente também quer ter isso, quer ter aquilo, que a gente também quer ser como eles são. É como se nós olhássemos a queda deles e disséssemos, não, mas nós somos bons, não vamos cair. Nós somos inabaláveis, não vamos cair. Não vai acontecer conosco. 1 de Timóteo 6, do verso 9 e 10, diz assim, aqueles que querem ser ricos, eles caem em muitas tentações. Eles caem. Não está falando de ser contra ser rico. Mas muitas vezes nós queremos ser ricos e nós só enxergamos o dinheiro. Mas não enxergamos as coisas que estão em volta daquilo. Não enxergamos o caminho que nós temos que percorrer até lá. Não enxergamos que quem prospera a nossa vida é Deus e não nós. Mas nós olhamos o caminho que aquele fulano fez e nós se atiramos naquilo como se fosse de Deus. Como se Deus aprovasse tudo o que a gente faz. Como se tudo o que a gente decidir na face da terra, Deus vai abençoar, porque a gente faz com fé. Mas essa não é a fé. Eu quero que você entenda, amado, que a nossa natureza pecaminosa, sujeita ao pecado, ela tende sempre a nos empurrar para um caminho da autossuficiência. Se você prosperar, é bem possível que tudo aquilo que você orou para chegar até lá, daqui a pouco você vai parar de orar. Quantos oram pela comida do almoço? Quantos são gratos verdadeiramente pela comida que estão comendo? Porque a gente fala, obrigado, Pai, pela comida. Quantos oram no automático isso? Quantos oram dizendo, Senhor, abençoe esse alimento que nós vamos comer, sabendo que aquele alimento pode estar contaminado? Quantos de nós faz só porque tem que fazer?
A nossa vida, ela tem que ser uma verdade diante de Deus. E muitas vezes aquele que passava fome e orava clamando a Deus por um prato de comida, quando chega na prosperidade, para de orar. Por quê? Porque agora eu não preciso mais de Deus me abençoar. O Fernando, a pastora, eu lembro me contando um testemunho que aconteceu, acho que é aqui. Uma senhora tinha um problema com o filho, vinha na igreja pedindo oração para Deus curar meu filho, para Deus curar meu filho, para Deus curar meu filho. Deus curou o filho dela. Aí ela parou de vir na igreja. E aí os irmãos acharam ela, falaram assim: ô irmã, a senhora não está mais indo na igreja, né? Aconteceu alguma coisa? Ah, não, Deus curou meu filho, agora não preciso mais. Agora eu sou autossuficiente. Agora eu posso conduzir minha vida sozinho. Muitas vezes, amados, se o Senhor coloca na nossa mão tudo aquilo que Ele tem para nós, a gente se perde. No dia do meu dente, depois eu orei, falei: Senhor, por que o Senhor não me curou? Ele falou: sim, você ia se perder, ia se achar o bonzão. É legal falar com Deus. Sabe, irmãos, eu já vi muitas vezes eu participar de uma oração e Deus curar alguém. Me lembro de João um dia com a febre assim, ó, que não passava. Coloquei minha mão, orei e começou a suar na minha mão. Um dia o Éder, nós estamos aqui orando no domingo de manhã, ninguém achava o problema lá com a sobrinha, acho que era dele, né? Segunda-feira ganhou alta. Então assim, várias vezes eu vi Deus curando. Mas aquele dia ele não quis. Eu falei: mas por quê? Eu continuo acreditando. Você ia se perder. Você ia se achar. Muitas vezes, se o Senhor concede o que nós queremos, amados, nós nos perdemos. E aí acontece algo mágico. Quando Deus não faz o que a gente quer, aquele ser inabalável desmorona. Olha o que o Davi diz aqui: quando eu me senti seguro, ou quando eu tinha prosperidade, eu dizia: jamais serei abalado. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. É assim, ó, para nós perceber que a gente não é tudo o que a gente pensa que é. Basta um não de Deus na nossa vida e a gente desmorona. Basta um silêncio de Deus na sua vida e a nossa fé desmorona. Alguém já orou por algo e Deus nunca falou nada? É duro, é triste, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Mas às vezes é o puro amor de Deus sobre a nossa vida, desconstruindo aquele ser soberbo, egoísta, para construir um novo homem e uma nova mulher. O Davi foi corrigido pelo Senhor, porque a correção de Deus tira a nossa autossuficiência e nos traz de volta a dependência de Deus. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Aí lá no verso 10, Senhor, tem misericórdia de mim. A oração dele não estava funcionando. Senhor, se eu morrer, se eu for à cova, que vantagem o Senhor vai ter? Quem que vai te louvar? Quem que vai cantar da tua fidelidade? Senhor, tem misericórdia de mim. Sê o Senhor o meu auxílio. O silêncio de Deus, o não de Deus, nos traz de volta a dependência dele. Lembra quando os discípulos foram saindo, abandonando Jesus? Aí Jesus volta para os 12 e diz assim: vocês também querem ir? Pode ir? O que o Pedro falou? Para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras
de vida eterna. Quando nós entendemos o quão dependente nós somos de Deus, ainda que Ele não tenha nada para nos dar, só a presença, só a salvação, é algo que nos prende junto dEle. E muitas vezes, irmãos, a verdade é que nós não estamos contentes em sermos salvos do inferno. Nós não estamos contentes em sermos transformados para viver uma vida numa eternidade com Deus. E nós deixamos isso como se fosse algo que nós não precisamos mais pensar. Como aquele homem que orava por misericórdia de Deus por um prato de comida e depois não orava porque não precisava mais. Assim muitas vezes somos nós que imploramos a Deus o seu perdão para sermos salvos e dias depois estamos aqui que nem nos lembramos mais da salvação, que nem nos lembramos mais de onde nós saímos e estamos aqui como sendo os donos do poder de Deus, dizendo: Senhor, faça isso e faça aquilo. Então o Senhor precisa nos corrigir. O Senhor precisa nos transformar. Só assim Ele poderá colocar diante de nós as coisas que Ele tem para nós. Quero que você entenda que no deserto, tirando Israel do Egito, levando a Canaã, o Senhor não estava punindo o seu povo, mas estava corrigindo um povo acostumado a viver por conta própria. Um povo que levantava de manhã e ia trabalhar, e que voltava de meio-dia e almoçava, e que à 1h30 ia trabalhar de novo, e que de noite voltava para casa, jantava, e que dormia, e que no dia seguinte ia trabalhar, e que voltava, que almoçava, e que ia trabalhar, e que voltava, e que jantava, e que dormia. Um povo que vivia por conta própria, sem precisar de Deus. O Senhor estava corrigindo esse povo, dizendo: agora para comer vocês têm que esperar um milagre de cair o pão do céu. Agora, para não morrer de calor no deserto, vocês precisam de um milagre, de uma nuvem que acompanha vocês. Vocês precisam de uma coluna de fogo que esquenta vocês à noite para vocês não morrer. Vocês precisam de um milagre que faz a sua roupa crescer, a sua roupa não se estragar. Durante todos esses anos que vocês vão passar no deserto, vocês precisam de um milagre, de uma água sair de uma pedra, porque senão vocês não vão beber. E aí eu digo, amados, numa situação dessa, você não seria grato por cada gota de água que você põe no seu organismo? Você não seria grato por cada migalha de pão que você consegue comer? Mas como nós estamos vivendo por conta própria, indo trabalhar, voltando, comendo, indo trabalhar, voltando, comendo, nós vivemos por conta própria. O Senhor precisa nos corrigir. Se o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem, nós precisamos aprender a descansar. Nós precisamos aprender a esperar. Nós precisamos aprender a fechar o nosso olho e deixar as coisas acontecerem. Nós precisamos aprender que a semente a gente põe na terra e sem saber como ela vai crescer. A gente não precisa todo dia lá cavocar ela para ver se está acontecendo uma coisa. Põe, enterra, rega e vai brotar. A nossa vida com Deus, ela é assim. Mas o Senhor precisa corrigir a nossa vida. Porque a gente está tão acostumado a viver sozinho, sem depender de Deus, sem fazer com que Deus participe da nossa vida. E aí a gente quer que Ele faça as coisas quando as coisas dão errado para nós. Mas Deus não vai fazer, se isso vai manter você longe dEle. Houve um outro momento em que Israel também foi escravo, agora para a Babilônia. Deus não estava punindo o povo. Deus estava corrigindo um povo que havia se desviado.
Um povo que havia seguido um outro caminho, que havia abandonado a Deus, que conheceu a Deus, que viveu com Deus, mas estava sendo enganado e estava se dirigindo por outro caminho. O Senhor precisou corrigi-los. Vai lá o povo escravo de novo. E quando eles estavam indo, o profeta Jeremias traz uma palavra de Deus dizendo assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Vocês estão indo como escravos para a Babilônia, não adianta espernear, são 70 anos que vocês vão ficar lá. Meu conselho para vocês é: orem pela cidade da Babilônia, porque na prosperidade da cidade, vocês também serão prósperos. E aí ele diz assim, eu sei o que eu estou fazendo com vocês. Não são caminhos de mal, mas caminhos de paz, para dar a vocês um futuro e uma esperança. No dia da adversidade, nós temos que entender: o Senhor está nos preparando para morar no céu. Se as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, o Senhor não está te punindo, mas te ensinando. O Senhor não está te punindo, não está se vingando, mas te resgatando, te trazendo de volta. O Senhor te ama, o Senhor não te pune. O Senhor é um verdadeiro Pai. E nós deveríamos aprender com Ele a criar os nossos filhos. Pais e mães, não estraguem os seus filhos. Aprendam com o Senhor. Não façam tudo o que eles querem, porque vocês estão declarando que não os amam. Preparem os seus filhos para a vida. E não para viver sempre debaixo do seu teto. Então, amados, Davi estava se entregando à soberba, como ele mesmo diz aqui. E às vezes é por causa do nosso orgulho que as coisas estão indo mal. Mas eu quero dizer para você aqui, indo para o final da nossa mensagem, a correção do Senhor, ela sempre termina com dança e vestes de alegria. E por isso você pode se alegrar na adversidade. Porque ali, do outro lado, há uma mudança, verso 11, de pranto em dança, em vestes de lamento, em vestes de alegria. Nunca, meus irmãos, o Senhor vai te corrigir sem um propósito específico. E por isso este salmo é uma mensagem de esperança para a nossa vida. Não só para aquele que hoje enfrenta algo, mas para que todos nós possamos aprender. A sua ira dura só um instante, o choro dura só uma noite. Isso não significa um tempo determinado. Não significa que você só vai sofrer um dia. Mas significa, amados, que o tempo da tristeza é infinitamente menor, é um piscar de olhos diante da alegria que se encontra depois que esse tempo passar. É nessa esperança que nós precisamos nos agarrar. Às vezes as coisas não vão acontecer do jeito que você quer, mas esse é a melhor opção que Deus tem para você. Romanos 8:18 diz assim: os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Se você acreditar nisso de todo o seu coração, nem a dor, nem a enfermidade, nem a morte, nem os boletos vencidos, nem qualquer outra coisa nesse mundo pode abalar a sua fé no Senhor, porque eles não podem se comparar com a glória que está prestes a se revelar a nós.
Romanos 5, verso 1 ao 5, diz aquele texto que eu gosto muito. Cadê o 5? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não está bravo conosco, nós estamos em paz com Ele, por meio de quem obtivemos o acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também, presta atenção, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança, paciência. Se você aprende a passar pela tribulação, a próxima, você já vai saber que no final dá tudo certo. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Nós nos gloriamos, nós nos alegramos quando nós passamos por tribulações. Por quê? Porque ela desenvolve a nossa vida. Porque ela nos amadurece. Porque ela nos faz crescer no Senhor. Quantos tombos uma criança precisa levar para sair correndo e jogar bola? Quantos tombos alguém tem que levar para andar de bicicleta sem as rodinhas? Quantas vergonhas temos que falar para conseguir falar em público? Quantas coisas ruins temos que passar para que nós fiquemos bons? Porque é na tribulação que a gente cresce. É na tribulação que a gente aprende. É na tribulação que nós conhecemos a Deus. E nós não estamos dizendo agora, vamos orar para o Senhor mandar tribulações sobre as nossas vidas. A questão não é essa. A questão é o dia que ela chegar. Em vez de você perguntar por quê, fala, Senhor, para que nós dois estamos passando por isso? Aonde é que nós vamos chegar? Toda a mudança de Deus, toda a correção de Deus tem um propósito. Nada é só para você ficar bem, nada é só para você ficar rico. Isaías 43, verso 7 diz o seguinte: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. O que isso quer dizer para nós? Deus criou você com um propósito: glorificar o nome de Deus. Lembra do cego de nascença? Quem pecou, o pai ou ele? Ninguém. Ele nasceu assim, para que nele seja manifesta as obras de Deus, a glória de Deus. Então, se a minha vida manifesta a glória de Deus, eu vou ficar vivo. Mas se a minha morte manifestar a glória de Deus, eu vou morrer. E nisso tudo, amados, não muda o amor de Deus e nem os nossos privilégios. Não tem prejuízo. Porque ali do outro lado, há uma glória, há uma vida, há uma alegria, há uma eternidade que não se pode comparar com tudo isso que nós podemos ficar doentes aqui buscando. Nada pode se comparar. A nossa vida é para a glória de Deus, seja na vida, seja na saúde, seja na enfermidade, seja na morte.
Se você vai limpar sua casa, limpe para a glória de Deus. Se você vai fazer almoço, faça para a glória de Deus. Se você vai no seu trabalho, trabalhe para a glória de Deus. Se você vai à igreja, vá para a glória de Deus. Esse é o propósito da nossa vida. Esse é o propósito da nossa vida, e nesse propósito há alegria, e nesse propósito você vai ser completo, você vai ser feliz. Nesse propósito, o nosso pranto se torna em dança e as nossas vestes de lamento em alegria. E eu quero convidar você essa noite a nos unirmos com Davi. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem ao seu santo nome, pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aleluia! Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem coisas boas para cada um de nós. O Senhor tem uma vida esplêndida, o Senhor tem uma vida abençoada para cada um de nós. E ela se encontra ali, amados, logo depois que Ele fizer a obra na sua vida. Eu quero convidar você a orar com louvor, com gratidão, colocando diante dEle aquilo que você tem enfrentado e dizendo: Senhor, mesmo na dor, eu te louvarei. Mesmo na dor, eu te glorificarei. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor. Te agradecer, Pai, pela tua vida, pela tua presença na nossa vida. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pela tua sabedoria em conduzir as nossas vidas, em, Pai, nos preparar para nós vivermos eternamente contigo. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito. Pai, nós te pedimos perdão pelas vezes em que duvidamos, Pai, da tua fidelidade, das vezes em que duvidamos do teu caráter, das vezes que desconfiamos, Pai, da tua honestidade, do teu amor. Pai, tem misericórdia das nossas vidas e nos leva a enxergar, Pai, as nossas lutas e tribulações, Senhor, como um preparar do Senhor para a nossa vida, como, Senhor Deus, uma etapa a ser vencida, para que ali na frente possamos tomar posse das coisas que o Senhor tem preparado para nós, para que ali na frente nós possamos ser homens e mulheres segundo o teu coração. Pai, em nome de Jesus eu oro por aquelas vidas, Senhor, que têm enfrentado dificuldades, aquelas vidas, Senhor, que tem te buscado e não tem ouvido a tua resposta, aqueles, Pai, que ainda estão buscando, Senhor Deus, alguma coisa em ti. E eu oro para que hoje, Pai, a alegria da tua presença, a alegria de saber, Pai, que o Senhor está no controle das situações, possa trazer, Senhor Deus, alívio, possa trazer consolo, alento ao coração aflito. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Pai, a vida de cada um que aqui está, de cada um, Senhor Deus, que está nos acompanhando de casa, daqueles que algum dia ouvirão esta mensagem, que haja, Senhor Deus, paz no coração, e que todos saibam que Tu és um Deus de paz, Tu és um Deus de amor, e que o Senhor tem lutado por aqueles que em Ti esperam. Pai, nós Te louvamos por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o Senhor.